E aí pessoal, eu sou o Scani e tô aqui só pra avisar que esse vídeo foi retirado da nossa live que a gente fez na Twitch. Então o link tá na descrição pra quem tiver interesse. E compartilha esse vídeo pra dar uma ajudinha. E é isso, aproveita o vídeo. Não tá indo? Aí. Uma obra-prima chamada The Last of Us. E eu quero muito ver esse vídeo aqui em live, porque eu acho que vai ser uma coisa muito legal. The Last of Us significa muito pra mim. É um dos meus jogos preferidos de todo mundo. Então vai significar muito assistir isso, reagir a isso aqui. Então, vamos lá. Uma obra-prima chamada The Last of Us. A Naughty Dog, a desenvolvedora que já passou por tudo nessa indústria de videogames. Desde um clássico plataformer com um marsupial biruta, uma versão jogável de um filme de ação tirado direto da tela quente e, é claro, uma experiência contemplativa extremamente sinestésica sobre o introspectivo humano. Pois é. Em 2013, pelas mãos do nosso querido Neil Druckmann, o mercado de videogames recebeu uma notável obra-prima, The Last of Us. Naturalmente fez muito sucesso com o público devido à sua gameplay imersiva e seus temas profundos, além de, claro, a exímia qualidade técnica que a empresa já vinha apresentando há alguns anos. O jogo ganhou diversos prêmios e... Um comentário interessante, eu não joguei The Last of Us na época que saiu. O que aconteceu? Na época que saiu, o primeiro, eu não tinha PS3, eu não tinha nada, na verdade. Eu acho que o que eu tinha era um PC muito merda na época, era isso que eu tinha pra jogar. E um PS2 só que não tinha mais jogo, porque, né, não tinha mais lugar pra vender nessa época. Então, o que eu fiz foi assistir, eu lembro ainda, o primeiro gameplay que eu assisti do The Last of Us foi do Venom Extreme. Eu nem sei onde o que ele tá fazendo hoje, mas foi o primeiro gameplay que eu vi desse jogo. E eu achei o jogo tão, né... Daí, acho que 2 anos depois que eu fui... Eu já tinha meu PS3, aí um primo meu me emprestou o jogo e eu joguei, eu achei uma obra de arte. Eu achei perfeito, o jogo mais incrível que eu já joguei na minha vida. Então, tipo, eu levei 2 anos pra ver a beleza desse jogo. Evidentemente criou uma legião de fãs no mundo todo, até que finalmente, depois de 7 anos, recebeu uma sequência. No ano passado, The Last of Us Parte 2 enfim veio à tona, mas digamos que não foi assim tão bem apreciado pelo... Pra mim foi. Mano, pra mim foi... A parte 1 e a parte 2 pra mim são 2 obras de arte. Pra mim, o segundo nunca vai superar o 1, mas eu acho os dois igualmente maravilhosos. Extremamente bem recebido pela crítica, a sequência decepcionou uma quantidade bem grande de jogadores. Não sei por que exatamente. O jogo é realmente ruim? Não. Por que decepcionou tanta gente? Eu acredito ter a resposta. Então hoje estarei trazendo meu parecer sobre o jogo e debatendo essa questão. Olá a todos, eu sou Alexandre Esteves e finalmente cá estou para trazer a minha análise de The Last of Us Part 2. Há um tempinho atrás o jogo completou 1 ano de vida. Que ursinho bonitinho, mano. Teríamos para trazer essa review aqui. No lançamento do jogo, talvez, você pode estar pensando, mas... não questione essas coisas tão fúteis. Como de costume, nas minhas análises, esse vídeo provavelmente está bem grande. Quando eu decido fazer algo assim, eu gosto de fazer uma review bem dedicada. Então, em troca, você pode me ajudar a propagar esse vídeo pela internet. Assim, quem sabe eu não ganho um bocado de visualizações e posso ganhar uma grana considerável em cima... Quer dizer, assim a mensagem se propaga mais e alcança mais pessoas. Tem que alcançar mais pessoas, viu? 32 mil visualizações só por um vídeo, mano, 54 minutos é pouquíssimo. Se inscreve no canal. Bom, para avaliarmos o tema da parte 2 de The Last of Us, antes precisamos relembrar o que seu antecessor nos conta. Então, vamos dar uma resumida no que o primeiro jogo quer nos dizer. Ah, e antes que eu me esqueça, fica o aviso de spoiler. Estarei abordando aqui tudo que os dois jogos tratam, beleza? Beleza. Não precisava nem dar um aviso, né, pra ser bem sincero. The Last of Us se passa sobre a hipótese do fungo Cordyceps começar a infectar humanos, assim causando esse cenário apocalíptico. É muito interessante e até realista a forma como a sociedade lida com isso para formar o cenário do jogo, mas o que importa de verdade aqui é os personagens. É a minha terceira análise seguida sobre uma obra totalmente voltada aos personagens. Tô começando a ver um padrão aí. Por conta do surto, Joel vem a perder sua filha Sarah e a ver morrer em seus próprios braços. Isso o afeta tanto que pelos anos seguintes ele acaba sendo levado pela barbárie desse mundo brutal que a pandemia criou.
se tornando um traficante, fazendo trabalhos perigosos e extremamente violentos e, naturalmente, virando uma pessoa excessivamente rígida. Até ele ser exposto à inocência e à despreocupação de Ellie, que a princípio seria apenas um produto que ele deveria entregar em mais um dos seus serviços, mas que acaba se tornando uma luz em sua vida no meio de tanta selvageria. Ellie é um símbolo de esperança, não só para a humanidade devido a ela ser uma possível cura, como principalmente para Joel, que acaba inconscientemente vendo nela uma forma de suprir a perda de sua filha. Essa menina folgada foi o que quebrou sua casca grossa e o ensinou a amar de novo. Assim como, claro, o próprio Joel vem a ser uma figura paterna para ela. Mano, perfeito, perfeito. Exatamente o que eu ia pausar pra falar exatamente o que ele falou, mano. É perfeito essa, como é que fala? Essa conexão dos dois. É simplesmente feita de uma forma que é organicamente e não é organicamente que eu queria dizer, mas mano, é simplesmente é difícil falar simplesmente perfeito, porque tem muitas coisinhas que podia ter sido melhor, mas mano, é simplesmente é realmente simplesmente perfeito a forma que foi feito. Aventura cruel e pavorosa no ambiente hediondo, mas que nas entrelinhas constrói uma relação belíssima entre os dois protagonistas, que gradualmente desenvolve um vínculo de confiança. O laço deles cresce ao longo da história com uma sutileza louvável. De pouco em pouco, os eventos daquela viagem os aproxima cada vez mais um do outro e, consequentemente, de nós também. Até que no fim, eles alcançam seu objetivo. Mas é aí que o mundo de The Last of Us pisa na inocência de quem ansiava por um final feliz. Para que Ellie sirva de cura para o fungo, seria necessário seu sacrifício. E então, Joel decide utilizar de toda a desumanidade que cultivou nos últimos anos para preservar a fonte de amor à vida que ele finalmente reencontrou depois de tanto tempo. Assim, assassinando dezenas de pessoas, mantendo a humanidade no caos e indo contra a vontade da própria Ellie para conservar seu contentamento egoísta, deixando para nós um desfecho amargo e melancólico. E agindo na real como qualquer ser humano decente. Porque é isso que é o mais foda. O final do primeiro The Last of Us, ele é exatamente o final que teria uma história assim na vida real. A gente consegue sentir, é uma pessoa passando por tudo aquilo, tá ligado? E qualquer pessoa que tenha um pingo de humanidade, que seja humano, iria fazer exatamente o que o Joel fez. Provavelmente não com a brutalidade dele, porque ele tem todo o outro lado dele, mas enfim. Ia tentar, de toda forma, fazer exatamente o que ele fez. Salvar a Ellie e falar foda-se pro mundo, eu só quero que você fique bem. Porque é o egoísmo do ser humano. E todo ser humano é egoísta a esse ponto. Ele quer que ele fique bem e foda-se o resto. Claro que não é exatamente assim, não é... Como eu posso dizer? Não é uma regra que todo ser humano é desse jeito, mas pra amor, pra sentimentos, é assim que o ser humano age. Ele vai querer que ele fique bem e que a pessoa que ele tá, nesse caso, a pessoa que ele tá salvando fique bem. E foda-se todo o resto. Foda-se que o mundo vai continuar exatamente da mesma forma que tá há 20 anos. Ele só quer ser feliz de novo. Isso, mano, é isso que me pega mais nesse jogo. É tudo tão humano, é tudo tão orgânico. E, mano, é lindo. No primeiro jogo, nós temos essa temática predominantemente esperançosa sobre a relação dos dois e que no final nos dá uma pontada para lembrar de como aquele mundo é cruel. Agora, o segundo usufrui desse gancho para deturpar de vez e tirar de nós tudo de saudável que foi construído até agora. Isso é. Antes era sobre a Ellie resgatando Joel daquele inferno, agora é sobre ela sendo totalmente tomada por ele. Dessa vez, é o nosso símbolo de esperança que, por causa de um trauma, vem a ser consumido pela barbárie daquele mundo sem leis. Até o ícone de paz do Joel agora se deteriora. Senhoras e senhores, The Last of Us Parte 2. You really gonna go through with this? I'm gonna find. And I'm gonna kill. Every last one of them. Nossa, mano, como esse jogo é bom. Depois de toda aquela aventura, nossa dupla se estabeleceu em Jackson e aparentemente obtiveram considerável conforto durante alguns anos.
Mas é claro que paz não dura muito nesse mundo. E o estopim dessa nova tragédia é justamente o evento que encerrou o primeiro jogo. Nossa, eu chorei pra É cacete. imprescindível que hajam consequências das ações de Joel lá no hospital. Ele fez um massacre contra os vagalumes e tomou da humanidade sua única salvação. Nada mais natural do que isso voltar pra morder o pé dele agora. Então, nós temos a Abby desempenhando esse papel. Depois de todo esse tempo, o grupo dela finalmente descobre o paradeiro de Joel e ela acaba esbarrando com o próprio no meio de uma confusão. Joel e Tommy decidem ajudá-la e aceitam o refúgio temporário que lhes é oferecido. Nossa, E mano. aqui você percebe a consequência que benevolência tem no mundo de The Last of Us. O tema bonito sobre a Ellie trazendo paz ao Joel foi justamente o que atrofiou a malícia dele e o acabou colocando no covil do inimigo. E, bom, o tempo que Joel passou em tortura foi suficiente para Ellie chegar preocupada e acabar testemunhando esse momento, assim incitando a catarse que desencadeia a história do jogo. Please stop! Please don't shoot! Nossa, mano. Ó, Joel, please get up! ó, essa parte eu chorei tanto. Eu não joguei, eu assisti, mas eu chorei Todo o tanto. seu desenvolvimento como personagem e a motivação para sua jornada vingativa. E naturalmente nós, na pele dela, também somos afetados. Tipo, isso aí. Nossa, eu pausei num momento esquisito. Mas isso aí eu vi muita gente reclamando que não, nossa, deu um final indigno pra ele, que ele morreu como um nada, morreu fácil assim. E é o Joel, tá ligado? Não, mas não tem que ter dignidade. O Joel era o cara foda, ele era. Ele cresceu, ele mudou como personagem. É isso que ninguém entende, tá? Todo mundo viu esse Joel morrendo e viu o Joel do primeiro jogo, que, mano, ele caía na mão com todo mundo. Mas ele não é mais aquele Joel. Ele cresceu, ele mudou, ele ficou mais humano. E isso é uma coisa que eu vejo muita gente reclamando, é a coisa mais estúpida de reclamar do The Last of Us Part 2 é exatamente isso. É a coisa mais estúpida. Porque vai falar que ele morreu nos primeiros minutos de jogo, mano, ele aparece o jogo inteiro. E falar que ele não teve importância, velho, tirou a importância do Joel, é mentira. É a coisa mais injusta que você pode falar desse jogo, porque o que eles mais deram foi atenção pro Joel, pra Ellie e pra Abby. Até pros personagens secundários, eles deram atenção pra cacete. O jeito que eles fizeram foi simplesmente espetacular. Foi lindo, sabe? E aí entra uns outros pontos também que eu não quero. Eu não sei se ele vai falar nesse vídeo, mas que é em questão da Abby, dela ser uma mulher toda musculosa, e, mano, é umas coisas tão. Estão achando problema onde não existe, sabe? Sinceramente, eu fiquei borbulhando de ódio quando eu presenciei essa cena. E se o jogo permitisse, eu assassinaria cada uma das pessoas naquela sala sem remorso nenhum. Mas é óbvio que isso é causado intencionalmente. Despertar esse sentimento no jogador faz parte da proposta do jogo. Porque agora nós embarcaremos junto com a Ellie numa jornada de angústia, dor e obsessão. Com o sentimento esmagador de perda nos corroendo por dentro, a gente se prepara para deixar Jackson e ir atrás daquele grupo de pessoas, principalmente a Abby. É evidente que isso não tem propósito, que não vai trazer nada de bom e a gente só estaria se arriscando à toa. Mas foda-se, eles mataram o Joel, precisam pagar por isso. Outra coisa bem legal. Isso é a reação que qualquer pessoa teria. Não é exclusivamente porque é o Joel, mas é porque é o meu pai, é porque é o meu amigo, sabe? É o sentimento que qualquer pessoa vai ter. Isso que eu acho sensacional. Ele mostra o que é ser humano da forma mais brutal possível. E eu vou fazê-los pagar por isso. Essa é a sensação que a gente compartilha com a Ellie nesse momento. É a força motriz das nossas ações. Vingança. Naturalmente, com um tema drástico desse, se tratando de The Last of Us, sabemos que o que nos aguarda é uma aventura árdua e emocionante.
E evidentemente, para sentirmos tudo isso na pele, é crucial que o jogo saiba nos transmitir. Então, antes de começarmos essa saga, eu gostaria de tirar um tempinho para analisarmos como a equipe de The Last of Us fez isso. Como eles esculpiram o formato do jogo para nos... Não, olha, esse jogo é bonitaço, mano, vai se fuder. Os detalhezinhos. Não é surpresa para ninguém o fato de que a Naughty Dog costuma caprichar bastante nos seus trabalhos. Então eu já esperava um bom desempenho técnico num jogo de fim de geração. Já esperava uma qualidade gráfica estonteante. Já esperava aquelas animaçõezinhas perfeitas para deixar tudo muito natural. Só que, sinceramente, foi muito além das minhas expectativas. Não só por haver uma atenção a detalhes surreal em instâncias minúsculas e a física ser muito bem acabada em tudo que é possível de se interagir no jogo, mas o que me deixou genuinamente impressionado foi o fato de ele ser inacreditavelmente orgânico. Eles sabem que não são só essas particularidades visuais que nos conectam àquele mundo. Olha aí, mano. Mano, olha. Isso aqui foi... Também tem uma forma... Peraí, deixa eu pegar aqui de novo. Olha isso aqui. Ele atira, visuais que não é só o sangue que aparece. Mano, os miolos do cara, o olho do cara aqui, ele fica preso na parede. Aquele mundo. E ele escorre ainda, não é que ele só fica preso lá e depois desaparece. Ele vai escorrendo e vai até o chão, aí ele desaparece. Eu não sei o que acontece. Mas, mano, é simplesmente os detalhezinhos que, mano, ninguém durante o jogo vai parar pra olhar isso. É só depois. E, mano, eles capricharam nisso ainda. E mesmo se não tivesse, mano, olha a textura do sangue que fica na parede. Já ia ser lindo. Mas não, eles foram lá e colocaram uns pedacinhos da cabeça do cara que você acabou de estourar. Então toda a gameplay... Isso aqui também é uma coisa que eu achei muito foda, que você consegue ler um negócio, é que nessa foto aqui não dá pra ver direito, mas você consegue ler um negócio sem precisar pegar ele. Você pega a sniper, você mira, você consegue ler a parada, sem precisar pegar. Foi projetada para gerar uma imersão gigante. É notável como a estrutura do jogo foi conduzida com cautela para que tudo culminasse numa experiência extremamente realista. Por exemplo, o mapa que você usa para explorar o mapa é da hora não também. só é um recurso narrativo que vem a ser importante mais tarde, como também foi elaborado para funcionar na prática. Ao invés de um HUD para se localizar, sim, você usa de fato um mapa físico, com anotações à caneta. Ou quando você encontra um item, o jogo faz questão de dar o objeto em suas mãos. Mesmo que isso não tenha nenhuma função prática, você pode observar e mover levemente os itens que encontra. Você pode ler as cartas diretamente do papel em suas mãos. Os itens até ficam molhados se estiver chovendo ou coisa do tipo. Tudo isso aí eu não sabia. Simples, tomam um papel enorme na imersão do jogo. Porque nada ali é ilustrativo. Não é um inventário ou um mapa representativo. Tudo é real, tudo é palpável. Sim. E mais do que isso, essas interações com objetos não deixam de ser afetadas por aquele ambiente. Em algum momento, simplesmente tiram o papel da sua mão enquanto você lê. Em uma outra hora, você... Eu não lembrava disso. Upgrades, é isso aí. Nossa, isso aí é muito louco. Nesse momento para te atacar. Então, quando você está analisando seu inventário ou aprimorando suas armas... Mas isso eu acho que só acontece uma vez durante o jogo, não lembro agora. O menu do jogo não é uma opção segura. É uma interação genuína com aquele universo. Todas essas pequenas coisas influenciam muito no quão real aquela experiência se torna para o jogador. E isso não se limita só aos objetos e ambientes, como as pessoas com as quais interagimos ao longo do jogo também são muito vivas. Quando você mata alguém perto de outro indivíduo, ele reage. Ele reage. No, I mean... Dana? You okay? Hey, respond! Cada um dos NPCs tem um nome. Quando te encontram, eles se comunicam e se posicionam para te cercar. Os cães também, eles ficam abatidos quando você derruba seus donos. Isso é triste, mano. Um deles se chama Bear, que é o cachorro que você brinca com a Abby. Nossa! Nossa, eu não sabia disso, mano. Eu não tinha prestado atenção nisso. Mano, você mata o cachorro que você brinca com a Abby depois que você... Quando você joga com a Abby, mano. Isso é muita loucura. Hey there, mano. Você já tentou ferir de forma não letal uma última pessoa do grupo? Como elas não têm mais como te confrontar, elas reagem passivamente. Please. Oh God. Isso aí, mas isso aí tem desde o 1. Isso é muito foda. You don't have to do this. E reagem diferente. if you're gonna kill me, get it over with. If you've got the nerve. É impressionante.
Eu acho notável o esforço da equipe do jogo a dar vida aos soldados. Como cada Mano, um isso é tem um sensacional. nome, um comportamento, uma forma de reagir, isso dá identidade a eles e nos faz vê-los de forma diferente. Não só como minions quaisquer que você tem que matar para prosseguir, e sim como pessoas mesmo. Como um dos temas do jogo é a Ellie se destruindo e deteriorando a sua humanidade, é importante que a gente sinta isso junto com ela. E passar a sensação de que estamos matando pessoas de fato ao longo dessa jornada é um dos fatores que vão moldando sutilmente esse sentimento dentro de nós. O primeiro jogo não tinha essa sensação. Como o destaque era a relação do Joel com a Ellie, Sim. era mais uma coisa deles se defendendo, se preservando ali, né? Matar pra não morrer e tal. Agora é diferente. A sensação de estar na pele da Ellie buscando vingança é outra coisa. Como os soldados são mais vivos, atribui esse peso. Tudo isso faz parte do que o jogo está querendo dizer pra gente. Então eu achei incrível o esforço minucioso que foi colocado nesse jogo para proporcionar pra gente uma experiência muito imersiva, muito viva. A qualidade técnica é impecável, não só nos gráficos ou na direção de áudio, que é muito boa também, mas como ela se comunica muito com a narrativa, para transpor pra gente as nuances da temática. Isso corrobora bastante para passar a mensagem do jogo. Foi certeiro. Bom, agora que sabemos como foi construída uma conexão genuína do jogador com a trama, vamos analisar como de fato a história se sucede. Vejamos o que a obra quer nos dizer. Nossa jornada começa num bairro de Seattle, onde temos bastante liberdade para explorar. Então o jogo deixa a gente vagar por um ambiente agradável. A interação com a Dina é aprazível, elas brincam e batem um papo jocoso enquanto descobrem o lugar. Eles permitem que a gente dê uma respirada e aproveite esse momento, pois essa é a última gota de paz que teremos na pele de Ellie. Adentrando cada vez mais em território inimigo, naturalmente em algum momento nos deparamos com eles. E cá estamos, dentro de uma base dos lobos, cercado de inimigos, tendo como principal recurso a violência. Finalmente começa a nossa vingança. Matamos dezenas de pessoas para invadir, matamos dezenas de pessoas para escapar. Tudo em busca de informação, atrás da Abby. Isso é muito louco. Depois, quando você vai jogar com a Abby, você reconhece todo mundo que você matou nessa jornada toda até encontrar a Abby. Você reconhece todo mundo. Isso é muito incrível. É uns detalhezinhos que eles nem precisavam ter, sabe? Tipo, eles podiam ter só colocado lá, olha só, você matou ele naquele momento. Só que não, eles deram profundidade para essas pessoas, para esses personagens. Isso é o que eu acho mais incrível. Tudo parece dentro do esperado, então, encerrando o primeiro dia, encontramos um lugar seguro para descansar. E aqui vem um empecilho para a trajetória vingativa da Ellie. I think I'm pregnant. Pois é. Tá explicado agora porque ela vinha vomitando e tocava sua barriga desconfortavelmente de vez em quando. Ela começou a sentir os sintomas e se tornou incapaz de prosseguir nessa doideira. Obviamente, o mais prudente a se fazer seria levá-la de volta, para garantir a segurança dela e do bebê. Mas nós já chegamos até aqui. Nós temos informações que precisamos seguir imediatamente para alcançar a Abby. Pois é, eis o primeiro impasse. Momento perfeito para começarmos com a sequência de flashbacks com Joel. Eles são muito interessantes por trabalharem sutilmente a forma como a mentira do Joel afeta Ellie ao longo do tempo. Mas acima disso, eles são maravilhosos por nos proporcionarem momentos com o Joel, mesmo ele não sendo mais presente nesse jogo. Mano, esse momento do museu é lindo também. I see the appeal. Esse primeiro flashback é muito tocante, provavelmente a minha cena favorita do jogo, e é justamente ele que vai acabar com o nosso dilema. Afinal, esses belos momentos foram tirados de nós. Eles mataram o Joel e eu vou fazê-los pagar por isso. Então deixamos a Dina no teatro e prosseguimos sozinhos. Segundo dia em Seattle. A exploração é mais soturna, não temos mais a companhia agradável da Dina. O ritmo do jogo se intensifica, os inimigos são mais agressivos, agora eles têm cães os acompanhando e você se encontra obrigado a confrontá-los também. Além de nos depararmos com algumas sequências bem frenéticas, como a do carro com o Jesse. Também, o Jesse é outra coisa. Outro ponto que prova que, tipo, nenhum personagem precisa
ter um momento antes de morrer, precisa brilhar antes de morrer, precisa ter uma morte digna. Ele não teve. O Jesse, ele simplesmente levou um tiro e morreu. Acabou. Levou um tiro na cabeça da Abby e morreu. Acabou. Não teve dignidade, ele só morreu. Assim como todos os personagens que a Ellie matou. A gente só matou eles. Não teve dignidade nenhuma pra eles, e não tem que ter. Que a própria proposta do jogo em si é mostrar, não, você não é um herói, você não tá indo contra um vilão, você tá indo contra pessoas. E você tá matando sem dignidade. Então por que você tá reclamando que os seus personagens favoritos estão morrendo sem dignidade, sendo que você tá fazendo a mesma coisa? É um dilema que fica pra personagem e pra gente também. Isso que é o mais incrível. Are you with me? Um segundo flashback. Um momento para respirarmos. Vamos relembrar mais algum período com nosso querido Joe. Mas, bem, dessa vez não é emocionante como o primeiro. A relação de Ellie e Joe parece meio branda e ela se mostra bem insegura sobre a suspeita dele ter mentido para ela. E Joe faz de novo. There was no cure. O tom do jogo começa a denegrir em todas as instâncias e até mesmo a sinergia muito boa que a gente tinha com a Dina parece estar diluindo. Ellie. We know her location. Maybe Tommy does too. What? Nothing. É bem fácil de ficar desconfortável e notar como a Ellie está se afastando cada vez mais. Mas ok, tá certo, temos que ir atrás da Abby mesmo. Fazer o quê, né? Então, novamente sozinhos. A atmosfera agora é mais fúnebre. Isso também fica uma coisa... Agora que eu tava pensando nisso. Que nós, como jogadores, a gente não tem muita escolha realmente. A gente tem que seguir o que a Ellie quer fazer. Só que a gente, mesmo falando, não, eu não quero que ela faça isso, a gente vai porque a gente quer continuar jogando. A gente quer ver até onde isso vai. Então, tipo... Tem dois sádicos nessa história. Tem a personagem que quer ir atrás e formar a vingança dela, e tem o jogador que quer ver ela fazendo a vingança. Então são dois sádicos no jogo. São dois sádicos nessa mesma pele. Um que quer ver onde quer chegar e outro que quer ir até o final, sabe? Totalmente diferente da vibe agradável que tínhamos com a Dina no início da viagem. Temos mais encontros frenéticos, batalhas irritantes contra espreitadores e até os Serafitas, um grupo diferente de oponentes, mais desafiadores, mais bizarros. Mas nada disso importa, porque a gente chegou ao hospital e encontrou a Nora. Where's Abby? Após uma pequena perseguição, nós conseguimos um momento a sós com ela. E agora que chegamos até aqui, precisamos de algumas informações, por bem ou por mal. Nós já matamos muitos nessa nossa jornada, mas agora é diferente. Quando a Dina está em perigo, você nem pensa duas vezes antes de matar alguém. Quando nós matamos soldados, nós estamos nos defendendo no calor do momento. Sim. Não há compaixão num campo de batalha. Mas aqui estamos arrancando informações de alguém completamente indefeso, tentando proteger um amigo. É diferente. Isso já não é mais apenas violência. É tortura. Notem a fixação pela Abby. Where's Abby? Notem a iluminação vermelha agressiva da luz de emergência. Notem como mesmo com a Nora sendo agredida, a câmera não acompanha a ação. Ao invés disso, fica fixada no rosto de Ellie. Porque o que importa nesse momento não é o sofrimento da Nora, e sim como isso afeta a própria Ellie. Se ainda não estava claro que essa viagem era uma trajetória autodestrutiva para ela, agora está bem nítido. Mas não tem mais volta. Ela retorna tremendo para o teatro, claramente afetada pelo que acabou de passar. Mas lá está, a informação que a gente queria. Continuamos atrás da Abby. É muito evidente como esse objetivo está destruindo Ellie.
tanto por dentro quanto por fora. E é comum nós, jogadores, ficarmos receosos e hesitantes perante a isso. Mas não interessa. Eles mataram o Joel e eu vou fazê-los pagar por isso. Nos mantemos unidos a Ellie por esse ideal. Pior que é verdade. Mano, isso que é incrível. O terceiro Esse jogo é incrível, vai se foder. Mas dessa vez, nada agradável. Pois aqui é a resolução de todo esse episódio da mentira dele. Ah, detalhe, isso aí eu já tava. Quando começou o jogo e eu vi que o Joel morreu, eu já tava esperando que a Ellie já tinha descoberto que ele tinha mentido. Só que eu não esperava que tinha tanta profundidade dessa forma, sabe? Don't you fucking touch me! I'll go back. But we're done. Terceiro dia em Seattle. Com Jesse nos acompanhando, seguimos em frente atrás de Abby. A chuva é presente em todo momento. Os cenários são ainda mais devastados do que o de costume, e o ambiente é bem escuro e voraz. Ainda assim, nos vemos obrigados a enfrentar lobos e somos forçados a atravessar trajetos por debaixo d'água. Isso que é legal também. O cenário inteiro muda, não é só que tipo a personagem tá sofrendo. O cenário inteiro parece que sofre junto com a narrativa, sabe? Ela vai... Quando a Ellie ela tá destruída, ela vai passando por lugares mais destruídos, mais violentos, mais sanguinários, assim como está sendo a personagem. Então é uma metáfora muito fodida, tá ligado? Até ouvirmos deles uma suspeita bem forte sobre Tommy. Caramba, finalmente o alcançamos. Ele saiu na nossa frente, mas depois de toda essa aventura, até que enfim chegamos no Tommy. Mas eis o segundo dilema. If it is him, he'll be gone by the time we get there. Abby is where he'll be headed, so if we just What if fall, he's in trouble? he can take care of himself. Jesus Christ. The best way to help Tommy is to go after Abby. You do this, I'm not saving your ass again. I really hope you make it. A essa altura, já dá pra notar que o que vem motivando a Ellie a seguir adiante não é a dor de ter perdido o Joel, não é um ódio que ela vem nutrindo. Existe e luta arduamente para se livrar dessa angústia o mais rápido possível. Ela não questiona mais, ela não se importa mais, ela só vai fazer porque ela tem que fazer. E isso também se aplica a nós. Nós vemos que essa jornada é nociva, nós vemos que ela está se devastando, e nós sentimos parte dessa dor. O jogo transmite pra gente as emoções dela na atmosfera, no ambiente. Então é o que eu falei. Do jogo, até nos flashbacks com o próprio Joel. Conforme o jogo progride, ele vai se deteriorando cada vez mais, vai ficando mais agressivo. Nós sentimos isso e sabemos que não tá legal, mas ainda assim persistimos. Nós vamos concluir essa vingança porque nós temos que concluir essa vingança. Afinal, eles mataram o Joel. Mesmo sabendo que nada daquilo é bom, nós nos agarramos ao sentimento de quando vimos o Joel morrer. E vamos até o final com ele. Assim como a Ellie. Então, mais uma vez sozinhos. A chuva se intensifica e o jogo se torna extremamente hostil. Lobos, serafitas, infectados, tudo se põe em nosso caminho, mas nada nos impede de chegar ao aquário. A tempestade derruba nosso barco, mas nós seguimos a nado. Abby está logo ali. Mas assim que chegamos lá, não é bem o que a gente esperava. Where's Abby? Mais uma vez, colhemos angústia. Nossa, mano, esse jogo é tão bem construído. Ao menos vai se estamos fuder. todos reunidos. Tommy está conosco, Jesse conseguiu alcançá-lo e todos estão bem.
O papo é agradável, temos uma equipe fiel e agora podemos trabalhar juntos. Contudo, antes de sequer podermos respirar... Olha aí o que eu falei. O Jesse morre. Stop! We let you both live. And you wasted it! Meu Deus. O jogo nos deixa com o coração a mil num momento crítico como esse e simplesmente corta. Foi uma mistura de alívio por poder respirar um pouco naquele momento com confusão porque o jogo cortou para um flashback da Abby. É o quê? Vocês querem que eu tenha empatia por ela agora na reta final depois de tudo isso? Sim, e eles conseguem. É inacreditável. É estranho, mas o jogo segue. Nós vemos um pouco da relação da Abby com o pai dela, ele parece ser uma figura curiosa, ok, até surgir essa frase do Owen. Doc, that girl showed up. What girl? The one Marlene keeps talking about. She has an old bite mark on her arm. No signs of infection. Nem fodendo. Essa frase me derrubou completamente. Porque nesse momento cai por terra o ideal no qual a gente estava se prendendo firmemente para justificar as ações da Ellie. Pois já ficou óbvio que essa jornada é nociva, é destrutiva, mas a gente segue em frente porque eles mataram o Joe e tem que pagar por isso. Essa era a nossa última desculpa para justificar continuarmos insistindo nisso, mesmo sabendo que estamos nos afundando num buraco. Só que o jogo tira isso de nós da maneira mais devastadora possível, nos lembrando que o Joe mereceu aquilo. Por mais que a gente ame ele, no fundo a gente sabia que ele merecia aquilo. A gente só esqueceu. Nosso ódio pela Abby ofuscou qualquer motivo plausível que ela poderia ter pra fazer aquilo. É o lado de é a parada de tudo questão de perspectiva. Por um lado você tem a Ellie, que tá em um momento em que, mano, faz sentido o que ela quer fazer, e a gente entende. Só que aí quando você vai pro outro lado, também faz sentido a Abby ter feito tudo o que fez. E a gente fica, mano, o que a gente aceita? O que é certo? Na real, não tem nenhum certo. A Abby não foi certa de ter ido matar o Joel não estava certo em matar todo mundo pra salvar a Ellie, e a Ellie não estava certa em fazer a vingança, matar todos os amigos da Abby pra chegar na Abby e fazer a vingança dela. Ninguém tá em um lado certo. Isso é uma questão que, eu sempre puxo. É uma questão... eu não gosto nem de falar filosófica, porque não chega a ser isso. Mas é uma questão... São questões que se aplica a muitas coisas. Se aplica, nesse caso, na vingança, se aplica em questões sociais no geral. É tudo questão de perspectiva, sabe? Tudo. Se você perceber, não existe lado certo. Nesse caso da Ellie com a Abby, nenhuma das duas estão certas. E também nenhuma das duas estão erradas. As duas têm os seus motivos. E na perspectiva de uma, ela vai estar certa, na perspectiva da outra, ela vai estar certa. Então no final, ninguém está certo e ninguém está errado. É uma questão da hora de se puxar e é para qualquer questão. Hoje em dia é para qualquer questão, para ser bem sincero. A gente só não liga, a gente é parcial. E o jogo esfregou na nossa cara essa hipocrisia da melhor maneira possível. Porque pra trazer esse ponto pra gente, ele busca aquela pequena culpa que você tem lá no fundo do seu coração de ter matado aquele médico. No final do primeiro jogo, na pele do Joe, você não liga muito de matar os soldados que estão no seu caminho. Eles estão atirando, você está atirando de volta e tal. Agora, aquele médico... Antes de levar ele, você tem um último obstáculo, que é um médico em roupa de cirurgia, desesperado para tentar preservar a salvação da humanidade ali. É muito mais difícil dar esse tiro, porque você não tem justificativa nenhuma para matar esse cara. Ele tenta te ameaçar com bisturi ali, mas ele é indefeso contra você. E você sabe que ele tá certo. Apertar o gatilho contra esse médico é oficialmente assumir o papel de vilão com o Joe. Ele não só tá tirando uma vida inocente, como ele tá indo contra a salvação da humanidade ali. Eu não concordo totalmente com falar que o Joe é o vilão, mas... Eu já expliquei isso aqui, mas
Eu não concordo totalmente, mas eu entendo o ponto dele. Contra a vontade da própria Ellie também. O Joel assumiu essa responsabilidade. Então, por causa de tudo isso, esse é um momento muito sensível pro jogador ali na pele dele. Eles sabem disso e trouxeram à tona agora, no ápice. Eles implantaram essa bomba 7 anos atrás e detonaram agora, no momento mais crítico possível, para derrubar o último pilar que sustentava nossas ações. Nós passamos diversas horas de jogo se afundando em tormenta junto com a Ellie, se forçando a seguir em frente nessa trajetória deturpada. Tudo para fazer a Abby pagar pelo que ela fez. E chega agora, no clímax, com uma frase o jogo taca na sua cara da melhor forma possível. Que a Abby tá certa. Ao menos muito mais certa do que o Joel. Me destruiu. Me destruiu. O pai da Abby ser aquele médico é simplesmente genial. E é desse jeito, perfeito, que a gente tem a transição para a campanha da Abby. Que, aliás, só pra dizer, narrativamente, foi perfeito ter feito essa transição. Mas em questão de gameplay, é que eu, como eu falei, o 2 eu só assisti. Só que eu achei a campanha da Abby muito chata de assistir. Eu não sei se é porque, tipo, desde o início a gente tem mais um carinho pela Ellie, por ser a Ellie, mas sei lá, eu achei muito chato toda a parte da Abby. Em questão de narrativa, eu achei bom, eu achei ótimo como eles fizeram. Mas em questão de gameplay, mais eu tô falando. O jogo não apenas traz essa verdade dolorosa de que a pessoa que você mais odeia no mundo naquele momento estava certa em se vingar do Joel, como ele também te coloca na perspectiva dela. Mas é claro que mesmo constatando o fato da Abby ter razão, não é como se fôssemos simpatizar instantaneamente com ela só por causa disso. Nossa repulsa por essa figura não desaparece de imediato. Mas tudo bem, não tem problema, pois mesmo com rancor e antipatia, a gente segue adiante. Afinal, a campanha da Abby é muito interessante. Um fator curioso que já cativa rapidamente é o valor narrativo, já que nós voltamos para o primeiro dia que passamos em Seattle, mas agora por outra perspectiva. Então você nota sutilmente os eventos se conectando pelos dois lados. Você entende melhor o conflito dos lobos com os serafitas, pelo qual você foi pego no fogo cruzado com Ellie. Enquanto você se esgueirava pela ventilação do hospital, você ouve a nota de Abby ter fugido. Agora você vê de fato o que aconteceu. O papo do sniper que ouvimos por acaso o grupo deles comentando, boa sorte lidando com ele na prática agora. Os cachorros, o próprio Bear que eu citei mais cedo, você conhece ele agora. A tempestade que se aproxima aos poucos é muito interessante. Pro lado da Ellie, essa tempestade foi um motivo para gradualmente alterar o tom do jogo, deixar mais cinza, mais mórbido e mais agressivo para representar o emocional dela. Agora, para Abby, essa tempestade indica um evento que está para acontecer. Sim. É uma data, porque o Isaac marcou de usar esse temporal para invadir a Ilha dos Serafitas e massacrá-los. Então só essa estrutura narrativa já faz a campanha da Abby ser bem intrigante de jogar. Não é difícil captar sua curiosidade. E no meio disso tudo, a gente acaba a conhecendo. Nós vivenciamos os transtornos pessoais dela. Conhecemos o conflito romântico que ela tem com Owen. Descobrimos uma fragilidade que ela tem, que é o medo de altura. Presenciamos uma conexão genuína que ela cria com a Yara e o Lev. Vemos ela superando uma provação moral ao decidir se rebelar contra os lobos. Então, em algum momento, você acaba fazendo uma constatação muito óbvia. A Abby é humana. Viu o ponto que eu tô puxando desde o início desse vídeo? O jogo é humano, é muito humano. Isso devia ser evidente, mas nós intrinsecamente temos muita facilidade em nutrir rancor ou sentir indiferença para aquilo que não vemos, que não temos contato. Então pra gente, a Abby era só um alvo de ódio, alguém que a gente tinha que descontar nossa frustração pelo que ela nos fez. Mas só de passar algumas horas acompanhando a vida dela, entendendo-a minimamente, nós já a reconhecemos como pessoa. Quando você menos espera, você está se importando com ela. Você não está só jogando porque a história tem que seguir. Você se preocupa com a Abby. You know, you're a good person. You don't know me. I know enough. No momento em que temos que... Igual a gente conhece o suficiente. Gigante, é uma tensão absurda. E não por apenas ser algo perigoso, e sim porque é algo particularmente problemático para Abby. A aflição imensa que predomina nessa parte é justamente porque criamos uma conexão legítima com a personagem. Você pode até não gostar muito dela, mas você a reconhece como indivíduo. E esse é o ponto.
Essa perspectiva é algo fundamental nessa história, já que o mundo de The Last of Us não tem espaço para maniqueísmo. O jogo não pode forjar um mocinho e um vilão, porque a obra é sobre pessoas. Exatamente. The Last of Us é sobre o introspectivo e a natureza humana, num mundo que se tornou selvagem, que eclodiu barbaridade. Então a Abby não pode ser uma vilã. Ela não é do mal, ela é só uma pessoa. E isso é perfeitamente transposto para nós na campanha dela. Especialmente porque ela tem um papel muito bem desenvolvido na trama, muito além de ser apenas a pessoa que matou o Joel. Oh my God, she's gone. Come on, those were your fucking people. You're my people. A experiência que a gente teve na perspectiva da Ellie, a Abby já passou também ao buscar vingança pelo seu pai. E agora que a gente está acompanhando o lado dela, o jogo discretamente levanta a seguinte questão: será que valeu a pena? Exatamente. Claro que não. Só de olhar para a expressão dela já dá para notar que ela se sente vazia, que aquilo não preencheu nada. Mas o jogo ainda deixa isso bem claro pra gente através dos pesadelos que ela tem. O primeiro relata pra nós na íntegra aquele momento trágico em que ela perdeu o pai. Abby. No! Abby, don't look. Dá uma alfinetada naquela culpa que a gente tem lá no fundo, mas ao mesmo tempo simboliza o fato de que ela não superou aquilo. Mesmo já tendo concluído sua vingança, aquele trauma ainda a aterroriza. E no meio de toda essa aventura na qual a gente vem acompanhando a Abby, ela acaba tendo sua vida por um fio nas mãos dos Serafitas, até ser salva por Yara e Lev. Então a gente tem aqueles momentos árduos junto com os três, onde eles se ajudam para fugir e sobreviver contra aquele perrengue. E por conta de tudo isso, a Abby acaba se importando até demais com aquela dupla. Então, eles vêm a ser as figuras representadas no seu segundo pesadelo. E no meio de toda essa confusão com Owen e a missão dos lobos, ela ainda decide parar para voltar e ajudar os garotos. E isso foi a coisa mais importante que ela podia ter feito. What are you doing? I'm giving her a chance. Mano, como esse jogo é perfeito, velho. Porque ao se abrir e ter tanta compaixão com as pessoas que deveriam ser seus inimigos, a Abby conseguiu uma oportunidade de ouro para finalmente começar a subtrair essa angústia que ela vem carregando dentro de si há tanto tempo. Assim como o Joel fez. Afinal, por conta de ela querer ajudar a Yara e tentar resolver o problema com o braço dela, a Abby acabou se colocando numa viagem muito doida junto com o Lev, onde eles passam por muitos maus bocados e até a fobia dela acaba sendo posta bastante à prova. What the fuck is that? That's the bridge. Lev! Follow me. Fuck! Por conta dessa jornada, eles compartilham alguns momentos bem significativos e a gente acaba se aproximando muito do Lev também, conhecendo mais sobre os Serafitas, as filosofias e os costumes religiosos deles, além de, claro, sobre o próprio Lev. É notável, através de alguns diálogos, como ele sofreu repúdio por todo o povo deles ao se identificar como garoto e tudo mais. Então, toda essa viagem até o hospital os colocou em momentos muito sensíveis. Ah, é, tem essa treta também. Na real, o Lev é a Lev, só que ele se identificou como um menino. Isso aí é outra coisa também que um monte de gente ficou problematizando só porque não gostou do... Só porque não sabe apreciar o jogo. Isso que é o mais foda. Porque teve muitas questões que, tipo, o relacionamento da Ellie com a Dina, o físico da Abby, essa parte do Lev, foi, tipo, pontos totalmente isolados. A Ellie fumando maconha também lá no início. São pontos totalmente isolados que parece que as pessoas simplesmente ignoram. Tipo, isso é, tipo, 10% do jogo. Tem 90% que não tem nada a ver com isso. Isso aí é só um detalhe. E todo mundo, quando vai falar alguma coisa mal do The Last of Us Parte 2, eles puxam esses pontos. Não, porque é uma lacração, porque... Eu vi um vídeo esses tempos que era justamente falando disso. E era falando que não, era uma mulher com corpo de homem. Não, é uma mulher que malhou por 7 anos pra matar a pessoa que matou o pai dela. Qualquer mulher que malhar da forma que ela malhou, da forma que ela treinou, vai ficar igualzinha. Tá? Não tem nada com isso. Só que as pessoas gostam de problematizar pra caralho porque, sei lá, porque sim.
quando na verdade podiam estar apreciando, porque, mano, esse jogo é simplesmente uma obra de arte. Pra quem não gosta, pra quem fala que não gosta por causa desses pontos, pode jogar o jogo, você vai ver, sei lá. Mano, não é nem 10 é muito ainda, 5% é essas paradas. E acabou, mano, não tem nada, sabe? O pessoal fica enchendo o saco por conta disso e, mano, esquece da obra como um todo. The Last of Us é uma obra de arte. É uma das maiores. É um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida, sabe? Onde eles dividem muito de si um pro outro. E isso não só faz parte da nossa aproximação com a Abby, como naturalmente cria um laço entre os dois. E por causa de tudo isso, quando eles finalmente conseguem salvar a vida da Yara, os pesadelos da Abby enfim cessam, dando espaço agora para um sonho saudável, onde ela consegue encontrar seu pai vivo naquela maldita sala de cirurgia. Essas partes eu tinha esquecido. Então, o que conseguiu finalmente abrir espaço para resgatar a Abby de todo esse tormento que ela vem mantendo nos últimos anos foi um vínculo autêntico que ela criou ao longo dessa aventura com aquela figura ingênua que é o Lev. E isso não soa familiar para vocês? Essa é exatamente a história do Joel. Exatamente. Ele após o trauma da Sarah. Esse episódio que tivemos com o Lev transmite a mesma atmosfera que tínhamos no primeiro jogo. A relação e as interações entre a Abby e o Lev são muito próximas do que vivenciamos com o Joe e a Ellie anteriormente. E enquanto a campanha da nossa amada Ellie é aquele abismo torturante, o lado da odiada Abby nos proporciona novamente aquele sentimento caloroso a que tanto nos apegamos. It's okay. Yeah, see? Se você parar para notar, The Last of Us tem diversos paralelos que unem os conceitos da história. Temos a gravidez da Dina e da Mel, a relação óbvia entre a Ellie buscando muitos paralelos, assim como a Abby por seu pai, gerando aquele ciclo de ódio. E agora temos o caso do Joel, no jogo anterior, se repetindo na história da Abby. E assim como antes, nós agora vamos até o inferno para preservar esse símbolo de esperança que milagrosamente nos foi dado. Lidamos com sua teimosia, acalentamos seus momentos de dor, e, é claro, lutamos contra Deus e o mundo para protegê-lo. No fim, se libertando das correntes de seus próprios povos nocivos, ambos conseguem fugir daquela tragédia que se sucedia na ilha, gerada justamente pelo conflito dos lados de cada um deles. Eu vou falar para vocês, a campanha da Abby foi muito mais bem construída do que eu esperava. Não só por esses diversos fatores narrativos que eu citei e por ter um impacto particular quando a gente quebra a cara depois de sofrer tanto com a Ellie, mas também porque o encaminhamento da história dela é muito bom. Eu acho a campanha da Abby melhor do que a da Ellie. Eu creio que ela... Aí eu discordo um pouco, mas eu entendo por que ele tá falando diz isso. mais coisas e tem uma narrativa que funciona independente, sabe? A história da Abby sozinha daria um jogo muito bom. É fenomenal como eles não só executaram com êxito tudo o que o lado da Abby quer dizer no âmbito maior do enredo, como também sintetizaram tudo perfeitamente numa história individualmente muito boa. É verdadeiramente louvável. Mas é claro, antes de podermos comemorar o fato da nossa dupla ter escapado do perigo, nós somos novamente lembrados das consequências que benevolência tem no mundo de The Last of Us. Então, depois de toda essa saga, agora que nós genuinamente nos abrimos e criamos uma conexão genuína com a Abby, o jogo cruelmente nos arrasta de volta para aquele momento. Isso, mano. Essa não é a final battle, mas, mano, se fosse, seria o final de jogo perfeito também. O final do The Last of Us Part 2 foi perfeito, assim como o do primeiro. Só que se tivesse acabado aí, nossa, ia ser destruidor. We let you both live. And you wasted it. Dessa vez, o sentimento que prevalece é de impotência devido a toda a dicotomia que foi estabelecida durante a nossa experiência com o jogo.
Eu imaginava que a ideia era a gente hesitar em concretizar a vingança da Ellie depois de conhecer o lado da Abby. Mas ao invés disso, na verdade, o chefe do jogo é o vilão da perspectiva da Abby mesmo. Cara, o aspecto emocional que está sendo colocado em conflito aqui torna essa batalha muito mais sofrida e difícil que qualquer grupo de infectados que já enfrentamos até agora. A essa altura, pouco importa o lado que você mais tenha pego, é só doloroso. A conclusão inevitável que nós preferimos esquecer que chegaria faz jus ao medo que tínhamos desse momento. E no fim, após diversas sequências violentas, o que nos salva é justamente aquela figura pura que ficou fora de todo esse ódio. Abby! Foi ele que salvou a Abby da sua angústia. Foi ele que nos ajudou a nos conectar mais com ela. E agora é ele que nos salva dessa tragédia. Don't ever let me see you again. Come on. Nossa, mano, essa cena é muito louca. Que você vai esperando que você vai jogar com a Ellie pra tretar com a Abby. Só que o jogo te mantém como a Abby. E você tem que bater. Mano, é basicamente o jogo batendo em você, tá ligado? Tipo, olha, você chegou até aqui e essas são as consequências. Você mesmo vai fazer as consequências contra você. Isso é, mano, esse jogo é tão complexo em tantas formas. Finalmente um suspiro de alívio. E agora podemos nos tranquilizar um pouco, pois deixamos para trás toda essa turbulência que nos afligiu e estamos em paz. A fazenda sobre a qual Ellie e Dina conversavam lá no início realmente se concretizou. E cá estão as duas, bem e saudáveis, e até com filho e tudo para criar. Enfim, encontramos uma vida pacata, sadia e feliz. Come on, little dude. Ao menos é o que parecia. É óbvio que um trauma tão brutal que desencadeou todo aquele desespero e obsessão ao ponto de ela quase sacrificar a vida de todo mundo não desapareceria tão fácil assim. Embora tenha se convencido a reprimir toda aquela compulsão pela Abby, a Ellie claramente tem sofrido com esse estresse pós-traumático e não encontrou o conforto que precisava. Sendo assim, a mínima tentação posta em sua frente foi suficiente para abalar a suposta sanidade que ela agora tinha. Bastou o Tommy trazer uma informação que genuinamente apontava para Abby e ela não conseguiu ignorar a chance de novamente tentar sanar essa dor que vem tolerando, mesmo que isso custe a vida saudável que ela tem atualmente. I'm sorry about your daughter, Joel. But I have lost people too. You have no idea what loss is. Nossa, mano, esse vídeo tá muito bom. E cá estamos, mais uma vez nos arriscando atrás da Abby. Agora contra um novo grupo de oponentes consideravelmente difíceis de enfrentar, mas nada nos para. Com muito esforço e vigor, ultrapassamos todos os obstáculos e finalmente a encontramos. Mas, bom, num estado bem diferente do que esperávamos. Abby e Lev, sendo vítimas dos cascavéis, foram bastante debilitados. Isso choca um pouco a Ellie, não era bem a situação que ela queria, mas estamos aqui. Isso vai acontecer de uma maneira ou de outra. Então, novamente nos encontramos pegos nesse confronto impetuoso. É uma luta terrivelmente feia, dado o estado péssimo em que ambas se encontram. Ellie acabou de sofrer um ferimento grave no abdômen e a Abby está totalmente atrofiada devido à situação em que estava. Então, temos uma luta muito precária e cansada, digna de uma conclusão de um embate tão hediondo que se arrastou por tanto tempo. E mesmo perdendo os dedos, Ellie dá um jeito de sobrepujar Abby,
e por um momento realmente pareceu que tudo estava decidido ali. Só que... esse foi o momento que deixou um bocado de jogadores confusos e insatisfeitos, mas sinceramente, não tinha como ser melhor do que isso. A cabeça da Ellie tá uma bagunça. E outra coisa também, que não apareceu aí, mas durante essa batalha não tem um diálogo. Não tem aquela conversa de herói contra vilão, sabe? De tipo, ah, eu estou fazendo isso, por isso, isso, isso. Ah, não, mas eu estou certo, por isso, isso. Não tem um diálogo. Elas não trocam uma palavra uma contra a outra enquanto estão se matando. E esse silêncio é a coisa que deixa mais exposta a agonia que ambas estão sentindo. Que tipo, como é que eu posso explicar isso? Que as duas estão numa situação que a gente não quer fazer isso uma com a outra, mas a gente precisa fazer. Mais a Ellie do que a Abby. Só que a Abby ela faz porque, tipo, se ela não fizer isso, ela vai matar o Levi. Então as duas estão na situação de eu não quero, mas eu vou fazer isso, e esse silêncio é o que mostra melhor esse ponto. E ela tem diversos motivos para ter acabado soltando a Abby. Ela parece ter compreendido ao longo do tempo, depois que Joel morreu, os sentimentos que o levaram a fazer tudo o que ele fez para salvar a vida dela. Ela pode ter ciência do ciclo de ódio também. Mas para mim, o mais importante é o fato de que ela notou a figura que a Abby representava para o Levi. Como eu abordei mais cedo, a campanha da Abby cria nela a mesma imagem que foi construída no Joel. É nítido como eles queriam fazer um paralelo entre os dois. E a Ellie percebeu isso. Não com tanta clareza como nós que acompanhamos o lado da Abby, mas ela viu a integridade do Levi impedindo a Abby de matar a Dina. Viu como a Abby de fato desistiu depois disso. Ela viu como mesmo depois de todo esse tempo, os dois ainda viajavam juntos e sozinhos. Foi assim que o Tommy conseguiu encontrá-los. Quando ela solta a Abby do pilar, a primeira coisa que ela faz é ir atrás do Levi preocupada. A Ellie ficou hesitante observando isso. Tanto que quando a Abby recusa o duelo, ela a força a aceitar ameaçando o Levi. E quando ela finalmente desiste de matar a Abby e a solta, qual é a única coisa que ela diz? Go. Just take him. De tudo que poderia ter sido dito ali, o que foi optado para Ellie manifestar foi leva ele. O que predominava na cabeça dela era isso. Ela enxergou a relação que ela tinha com o Joel na relação da Abby com o Levi. E ela não conseguiu ser a Abby deles. Aquele paralelo que foi concebido entre Joel Ellie e Abby Levi não foi só uma nuance legal para transpor a personagem da Abby. Foi um ponto-chave para o desfecho da história. Exatamente. E por cima de tudo isso, o jogo ainda nos traz um último paralelo, agora entre o Joel e a própria Ellie. Que é o fato de que tanto o Joel no primeiro jogo, quanto a Ellie no segundo, tiveram um objetivo fixo que passaram toda essa jornada para concluir, mas no fim, quando chega na hora H, por conta de emoções pessoais, por conta de seus traumas, eles não conseguem concretizá-lo e nos deixam um final melancólico. Mano, isso é um final lindo. É um final perfeito. Tem poucas histórias que eu conheço que eu posso dizer que foram finais perfeitos. The Last of Us é um que teve 2 finais perfeitos, o do primeiro jogo e do segundo. São finais simplesmente perfeitos. E Logan também tem um final perfeito. Vamos lá, The Last of Us 1 e 2, final perfeito. Logan, final perfeito. Ultimato, o Vingadores Ultimato também tem um final perfeito, apesar de, né, depois daquilo vai ter trocentas milhões de coisas, mas enfim, se tivesse acabado naquilo já estava perfeito. Deixa eu ver o que mais, peraí. O Senhor dos Anéis, a trilogia, mano, terminou de uma forma perfeita também. E é isso.
Mano, eu agora de cabeça eu não vou saber. Eu não vou lembrar, quer dizer. Ah, deixa eu ver o que mais. Mano, eu acho que só. Que eu lembro agora. De sagas grandes, de coisas grandes, vamos dizer assim. Então, mano, é absurdo. É um absurdo esse. Neil Druckmann é um cara louco. Ele é muito bom. Eu não lembro se o Neil Druckmann ele fez o roteiro também, mas de qualquer forma ele é quem representa, vamos dizer assim. Então, Antes de encerrar, temos um último flashback com o Joel, nos dando um nossa, isso é triste. Isso aqui me fez chorar horrores também. conforto ao saber que a última interação que os dois tiveram juntos não foi aquela briguinha na festa, e sim uma conversa sincera onde ambos tentam se compreender. É curioso, agora que vimos tudo que a Ellie passou por conta de perder o Joel, lembrarmos da música dele. Através dela, ele expressa seus sentimentos para Ellie, e no fim das contas é algo que se aplica igualmente dela para ele. If I ever were to lose you, I'd surely lose myself. Everything I have found here. Então, voltamos à nossa casa, só para encontrar o lugar totalmente vazio, deixando claro que Ellie realmente perdeu tudo. A Dina, o bebê e a vida saudável que ela levava. Mas muito além disso, por conta de toda essa obsessão por vingança, agora ela também perdeu o maior memento que Joel deixou, a prática de tocar o violão e a música que ele dedicou totalmente a ela. E encerramos o jogo com a mesma tomada com a qual o iniciamos. Um destaque na mariposa no violão do Joel. Vocês devem ter percebido que a mariposa é uma figura que está bastante presente nesse jogo. No violão, na tatuagem da Ellie e até na tela de loading. Nossa, mano, esse jogo. É que essa figura é um simbolismo para o tema que a Ellie carrega nessa história, pois vocês sabem muito bem qual é o maior estereótipo da mariposa. Ela tem uma obsessão absoluta pela luz, e quando finalmente a alcança, ela se queima. Nossa, mano, esse vídeo também é perfeito. Esse final é perfeito. Viu? É perfeito. Eu tô falando, a gente tá sintonizado aqui. O que as pessoas mais desgostam no jogo é a coisa mais perfeita dele. Exatamente. Vou falar pra vocês, isso é meio difícil de definir, mas eu acho que The Last of Us é a minha obra favorita. Ponto. De qualquer mídia. Eu nunca abordei muito isso aqui no canal, que é mais voltado para anime, né? Então, no máximo, num FAQ ou no outro que o pessoal pergunta de jogo, eu falo The Last of Us aqui e ali. Mas provavelmente The Last of Us é a obra da minha vida mesmo. Eu tô bem feliz de ter concretizado uma review de um título que é tão importante. Bom, agora que eu já terminei a análise e disse tudo que eu queria sobre o jogo, eu vou conversar com vocês aqui de forma mais espontânea agora no final e vou responder aquela questão que eu trouxe lá no início. Se o jogo é tão bom assim, por que as pessoas desgostaram? Por que houve uma decepção considerável em cima desse jogo? Isso vai ser interessante. Eu acredito que tenham alguns motivos que tornem a experiência no geral desagradável para algumas pessoas. Primeiro, o fato de que a parte 1 de The Last of Us tem um tema predominantemente agradável. Embora tenha um final doloroso, a maior parte do jogo é sobre o Joel se humanizando, né? Sim. A relação dele sendo construída com a Ellie. Os dois criando um laço, se preservando com aquela carisma maravilhosa que eles têm. E isso facilmente agradou todo mundo. Já no segundo, é justamente o jogo tirando isso da gente. A gente perde o Joel brutamente no início do jogo e passa por toda aquela tortura na pele da Ellie. É doloroso, né? É engolir espinhos passar por isso. É um jogo que arde de você progredir. Não há mais aquela carisma agradável que os personagens trocavam enquanto eles se aproximavam, né? É só se afundando num buraco e a gente acompanhando tudo isso. Depois tem o fato de que a gente tem a segunda metade toda do jogo na pele do assassino do Joel, né? Meio que do responsável por ter criado essa angústia. E eu não sei como, mas algumas pessoas devem realmente continuar odiando a Abby até o fim. Então não deve ter sido agradável, né? A história da Abby pelo rancor pessoal
pessoal que as pessoas têm contra ela. E no fim, na cereja do bolo, quando a gente volta para a perspectiva da Ellie e tem a chance de terminar tudo ali, ela não concretiza a vingança. E o pessoal ainda fala: não, mas a Abby não pagou pelo que ela fez. Mano, a Abby perdeu todos os amigos. Todo mundo que importava pra ela, tirando o Levi, morreu. Ela perdeu tudo. Então, tipo, a Ellie perdeu tudo com a vingança dela e a Abby perdeu tudo com a vingança que ela concretizou. Então, é isso que é o foda. Não tem como falar que The Last of Us 2 é uma decepção, porque não é. É exatamente o que ele quis ser. E era exatamente o que precisava ser. E tudo acaba em vão. Então deve dar uma sensação de que, caramba, eu passei todo esse tempo sofrendo com a Ellie, depois fui obrigado a jogar com a Abby e no fim não deu em nada. Mano, não deu em nada. Eu sei que não é ele falando, só que é isso que eu tô falando. Só que isso é só pra provar meu ponto. Não deu em nada, meu. Ela perdeu todo mundo que ela amava. E eu entendo que isso aconteça com algumas pessoas, eu entendo que isso desagrade muito o jogador. As pessoas queriam um The Last of Us Parte 1 de novo. Exatamente. Aquela mesma carisma dos dois. Mas não era isso que o jogo queria fazer. O jogo trouxe outros temas, uma coisa muito mais interessante na minha opinião, mas que acabou sendo doloroso para muita gente. Não tem problema, isso é natural. Não gostar do jogo, não ter uma boa experiência com ele, não lidar com essa nova vibe que ele quis transmitir, tudo bem, isso é normal. Agora, o que eu não aprovo é o que vem depois. Nossa, que decepção isso aqui, não gostei nem um pouco, esse jogo é ruim. Olha aí. Aí não. Aí não. Existe uma clara divisão entre não gostar da obra e a obra ser ruim. Absolutamente ninguém no mundo pode te julgar por desgostar de um jogo ou gostar de um jogo. A sua experiência é totalmente pessoal e ninguém pode mudar isso. Agora, a obra pode ser avaliada. Ela pode ser boa ou pode ser ruim, independente da experiência que você teve. E existem critérios avaliativos que permitem você julgar alguma coisa. E The Last of Us Part 2 não é ruim. O jogo não trabalhou errado o tema, não trabalhou errado os personagens, não trabalhou errado a temática e a mensagem. Ele fez tudo certinho. Na real, ele trabalhou bem demais. Trabalhou tão bem que as pessoas não gostaram por ter trabalhado muito bem. Porque é aquela coisa que eu falei. Quem fala que The Last of Us Parte 2 não é bom é porque ela não soube apreciar a obra de verdade. É meio arrogante, vamos dizer assim, falar desse jeito. Mas quem fala que The Last of Us Part 2 não é um bom jogo, não é uma boa história, não soube apreciar o jogo. Não soube identificar qual que era a mensagem realmente do jogo. Não soube apreciar realmente o que é o The Last of Us. Você só não gostou. Fim. Então, pra mim, sinceramente, o que faltou foi essa noção de saber distinguir a sua experiência da qualidade da obra. Exatamente. Eu me deparo com experiências desse tipo, faço questão de dizer, pô, eu achei isso aqui um saco, mas é muito bom. E as críticas que fizeram ao jogo, né, quando de fato estão tentando julgar o jogo e não apenas falando pela própria experiência, não fazem sentido. Pelo menos não chegou a mim, e olha que eu procurei muita opinião negativa sobre The Last of Us 2, mas eu não encontrei uma única crítica a esse jogo que faça sentido. Poxa, no primeiro jogo os infectados eram uma ameaça muito maior, nesse eles só parecem uma inconveniência, eles só estão lá. Sim, de fato, os infectados estão um pouco mais apagados nesse jogo, mas e daí? O jogo não é sobre isso, eles são só uns... O jogo não é sobre... É igual o The Walking Dead. Uma comparação meio merda, porque The Walking Dead virou o que é hoje, mas... Os zumbis eram um empecilho no começo, quando ninguém sabia como lidar com eles. Depois, mano, foda-se os zumbis. Chega o Negan, chega o governador, meu, e a gente se fode pra eles, e foda-se os zumbis, a gente já sabe o que fazer com eles. É simples, tá ligado? Agora, é a mesma coisa. A gente já sabe como lidar, a gente como jogador, a gente já apanhou muito pra infectado, a gente já se fudeu muito com infectado, mas a gente não se fudeu muito com pessoas. É isso que o pessoal não soube separar. Que a gente já viu muito disso. A gente não quer ver a mesma coisa. Um monte de gente vai falar, não, mas eu queria ver mais infectados. Só que você não queria, mano. Se eu garanto que essa pessoa que fala que queria ter visto mais infectados, queria ter lutado com mais infectados no The Last of Us Part 2,
Se tivesse, ia falar, nossa, mas é a mesma coisa do primeiro jogo. Então, mano, não tem como agradar. Quando a pessoa quer falar que não gostou de alguma coisa, ela vai usar todos os argumentos que, tipo, pra ela faz sentido, mas se colocar ao contrário, ela não vai gostar também. É tipo esse negócio mesmo. Se tivesse, ela não ia gostar igualmente. Então, é só uma forma da pessoa achar alguma coisa ruim só porque ela achou ruim. E ela quer achar algum motivo e é isso aí. Cenário, né, onde o jogo se passa, que conecta muito bem com a gameplay, claro, mas o jogo é sobre esse novo ser humano que foi concebido agora que a humanidade foi convertida, né, de um estado civilizado para um estado bárbaro e selvagem. Nós temos uma história que é totalmente voltada a esse novo ser humano. É irrisório se os infectados parecem um pouco mais ameaçadores ou não. Poxa, o jogo tem tantos dilemas, tantos momentos difíceis, eles deveriam deixar a decisão nas nossas mãos e deixar nós escolhermos como a história se segue. Isso assassinaria o jogo, porque The Last of Us não é uma história que você traça, é a história sobre os personagens, é um character driven, é uma obra que funciona nos personagens. Você só tá acompanhando na pele deles. Exatamente. Eu até pensei na primeira vez que eu joguei o primeiro jogo. E outra, por que o pessoal reclamou disso agora? Pelo menos uns 20 anos que, tipo... Não, 20 não, vai. Pelo menos uns 15 anos, os jogos eram só assim. Você entrava na pele de um personagem e você seguia uma história. E acabou, você não decide nada. Pelo menos uns 15 anos foi assim. Começou recentemente esse negócio. As suas decisões influenciam no jogo. Começou agora, mano. Por que você está reclamando? Ninguém vai no Resident Evil 4, ninguém vai para qualquer Resident Evil bom e fala, nossa, como eu queria que eu decidisse o que acontece aqui. Ninguém vai para um Silent Hill e faz isso. Ninguém vai para um... deixa eu ver, algum outro jogo que seja famoso. Ninguém vai pro... Mano, calma aí. Ninguém... vamos ver algum jogo que funcione bem para esse exemplo. Ninguém vai pro... Esse aqui vai ser polêmico. Ninguém vai pro Homem-Aranha de PlayStation 1 e fala isso. Então, reclamar disso é aquele argumento que eu falei. A pessoa só quer achar algum problema onde não tem. Jogo, pô, seria interessante nesse final aqui se desse pra você escolher salvar a Ellie ou não, mas depois eu percebi que isso não faz nenhum sentido, porque ali é a decisão do Joel, é o personagem Joel que importa. Exatamente. Você não pode tirar um livre-arbítrio de um personagem numa história sobre esse personagem, então isso não faz sentido. Ah, mas lá na... É a mesma coisa que você querer... Que The Last of Us, mano, The Last of Us é praticamente uma série, é um filme, tá ligado? Um filme de 15 horas, mas é um filme interativo praticamente. E você querer escolher como vai acabar, se você vai salvar ele ou não, é literalmente falar, eu não quero que o Titanic, que eu não quero que a Rose e o Jack, não é Jack, é Jack? Eu não lembro se é Jack. Também não lembro se é Rose, mas enfim, eu não quero que só o Jack morra. Eu quero que a Rose morra junto com ele. Mesma coisa se você virar e falar isso, tá ligado? Não, mano, pra quê? Você tá vendo um filme, você tá vendo uma história. Você não decide como que a história vai seguir. Você não tem por que ter esse poder. Você não é obrigado a ter esse poder. Você não é uma necessidade você ter esse poder. Se você quer isso pra você, se você quer um jogo assim, vá pra outra coisa. Não vai ser no The Last of Us, que sempre foi nessa forma. Que o primeiro foi assim, a DLC foi assim, que eu não lembro o nome agora da DLC, que era com a Ellie. A DLC foi assim e o 2 também ia ser assim. E eu tenho certeza que se tiver, eu espero que não, se tiver o 3, vai ser assim. Eu não sei o que vocês querem com isso, sabe? Cena da Abby, o Joel foi muito burro de falar o nome dele pro inimigo. No primeiro jogo ele era mais durão que isso.
Sim, porque no primeiro jogo ele era muito mais casca grossa, e o tema dele é justamente a Ellie resgatando ele desse estado. E no mundo dos The Last of Us isso gera consequência. Faz parte do tema do segundo jogo, deturpar o que o primeiro fez. Tudo que apontam de defeito nesse jogo é só mais virtude. Exatamente. Enfim, eu particularmente nunca encontrei uma crítica que faça sentido ao jogo. Mas o fato das pessoas desgostarem, pra mim, é explicado, né, por os motivos que eu trouxe mais cedo. Mas no fim das contas eles acertaram perfeitamente na reação do público, pois em uma entrevista antes do jogo sair, o Neil Druckmann comenta que ele esperava uma reação ou extremamente positiva ou extremamente negativa. O que eles não queriam era um meh, uma indiferença com o jogo. E a reação que a gente tem é basicamente as pessoas amando muito o jogo ou odiando muito. Sim. De fato. Ninguém é apático com o The Last of Us 2, sabe? Então no fim era realmente o esperado, né, esse resultado. Ele também disse que tem ideias que quer desenvolver para um possível The Last of Us Parte 3, então acho que podemos esperar uma nova sequência na franquia. Ah, eu espero que não. Muito ansioso por ela. Eu vou dizer por que não. Tem a lenda. Tem a lenda que no terceiro filme, todos os filmes, toda a trilogia, terceiro sempre dá merda. Homem-Aranha foi assim. Homem de Ferro foi assim. Deixa eu ver qual mais. O Indiana Jones eu gosto do 3. O De Volta pro Futuro 3, comparado aos outros, é ruim. Deixa eu ver qual mais, peraí. O Senhor dos Anéis se salva. O Hobbit, o terceiro filme, é péssimo. É um filme horroroso. Mentira, não é horroroso, mas só que é ruim. E o 1 e o 2 até que é legal. O 1 eu gosto. Do 2, depois a gente fala disso. Mas só que eu não odeio. E o 3, mano, eu acho insuportável. É chato. É sem sentido. Deixa eu ver qual mais. Jurassic Park 3. Também. Não precisava. Era literalmente um qualquer coisa. Então, mano, no 3 sempre dá merda. Óbvio, tem as exceções. Tem o Toy Story 3, que foi muito bom. Tem o Retorno do Rei, o Senhor dos Anéis Retorno do Rei, que também é muito bom. O Indiana Jones 3, que também finaliza perfeito, apesar dele ter feito um quarto depois, não sei porquê. Mas pra mim só existe 3. Pra mim sempre vai só existir 3. Deixa eu ver. Eu acho que não. Enfim, meu ponto é, se ficar alongando muito, vai ficar ruim. Esse que é o ponto. Vai ficar ruim. Supernatural. Devia ter acabado na 4ª ou 5ª temporada, se eu não me engano. Por quê? Porque lá era o final perfeito. Eu assisti até a 11ª temporada e eu posso afirmar com exatidão. Teria acabado perfeitamente se tivesse finalizado naquele arco do Lucifer. Se tivesse acabado... Mano, meu fone tá fazendo um barulho esquisitaço. Se tivesse acabado a série naquele arco, ia ser simplesmente perfeito. Ia ser o final perfeito. Mas não, vamos fazer mais coisas, por que não? Aí eles fazem a treta do Sam, que ele volta só porque sim. Fazem a treta dos Leviathans, que, mano, é a coisa mais ridícula de chata. É ridiculamente chato. Tem o Metatron, que também é insuportável. Aí depois eles melhoram quando Deus volta. Pra mim, Supernatural foi isso. Eles ficaram legais, ficou legal de novo quando Deus apareceu na série. E as últimas temporadas eu não assisti, eu não tenho interesse também. Quer dizer, interesse eu até tenho, mas só que eu não vou me dar o trabalho ainda. Mas o meu ponto. Tudo que alonga demais pode parar. É melhor parar. Se o Call of Duty tivesse parado 10 anos atrás, o jogo ia ser aclamado até hoje. Todos. Os jogos podiam até não ser bons, mas iam ser aclamados até hoje, só que não. Eles fazem um COD novo todo ano. O que isso gera? Mais pessoas falando, porra, mais um. Ah tá, mais um. Ah, você viu? Lançou mais um COD. Mais um COD. Então, esse que é o ponto. Algum momento tem que acabar. Em algum momento tem que chegar ao fim. E se chegar ao fim
Se o The Last of Us fosse realmente só parte 1 e parte 2, estaria perfeito. Podem fazer uma DLC ou outra para explicar o que aconteceu depois. Ou para explicar, sei lá, algum spin-off durante toda essa trajetória da Ellie crescendo, vamos dizer assim. Que é a parte do Joel, que a gente joga com o Joel de novo e tudo mais. Isso ia ser da hora. Só que eu acho que uma parte 3 é desnecessária. Olha uma moto. Mas eu não acho que se eles fizerem uma parte 3 vai ser ruim. Só que eu tenho medo de ser ruim. Igual eu tava com medo da parte 2 ser ruim. E sei lá. Se fosse pra eu falar se eu quero um 3 ou não, eu ia falar que não, eu não quero um 3. Já tá bom da forma que foi e já tá perfeito da forma que é. Então, eu realmente espero que não tenha uma parte 3. E se tiver, que seja tão bom quanto o 1 e o 2. Mas até lá, vou ficando por aqui. Gente, muitíssimo obrigado por me acompanhar até Muito o bom o final vídeo, desse mano. enorme. Se curtiu e acha que vale a pena me ajudar, dá um likezinho aí, compartilha o vídeo, me ajuda. Mano, esse vídeo é muito bom. Até me inscrever no canal que eu curti pra... Mano, meu fone tá fazendo um barulho esquisitaço. Não sei o que tá acontecendo. Alô, 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 alô. E não é do meu microfone, é só... Eu acho que é de ficar raspando aqui. Pode ficar puxando, sei lá. Mas bom. Mano, muito bom esse canal, muito bom vídeo. Uma obra-prima chamada The Last of Us. Muito bom. Eu acho que eu vou postar esse vídeo até no meu canal. Não esse vídeo, né? Mas o vídeo que eu tô reagindo. Mas, mano, muito bom esse vídeo. Parabéns ao cara que fez. Já dei meu like, já me inscrevi. Que outro tipo de... Ele falou que faz vídeo de anime, né? Deixa eu ver. Ele faz mais vídeo de anime mesmo. Bom, não é o que me interessa muito. Mas muito bom o vídeo. Muito bom o canal. Parece ser muito bom, pelo menos.